Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Larissa Manhães e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. Então, tá vendo esse material aí do ladinho? É um material Reduc, um material que você já usa em sua sala de aula. Pause esse vídeo, pegue o seu material e vamos abrir na página 187. Inicia aí o terceiro bimestre e ele começa com um diálogo da Lorena com o Cauã. A Lorena diz assim: Cauã, parece até que o tempo voa. Passou tão rápido que já estamos no terceiro bimestre. É realmente impressionante, Lorena. Falando em tempo, você sabia que existe o relógio do Sol? E aí, vocês já ouviram falar, conhecem o relógio do Sol? Não é esse relógio que a gente costuma utilizar, não. É um que utiliza o Sol para marcar as horas. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. No passado, ao observar o Sol, o ser humano percebeu que ele fazia a sombra dos objetos. Além disso, percebeu também que ao longo do dia, o tamanho dessas sombras variavam. O homem primitivo, primeiramente, usou a sua própria sombra para calcular as horas. Com o tempo, percebeu que poderia usar uma vareta fincada no chão, na posição vertical, em pezinho assim, para fazer essa mesma estimativa das horas. E assim surge o relógio do Sol, também conhecido como gnomon. Durante o dia, assim que amanhece, se fincarmos a vareta no chão, percebemos que a sombra estará bem grande. Ao meio-dia, quase não existirá sombra e o entardecer, ela volta a ficar grande novamente. Vamos observar, olha, nós temos aí, aqui no início do dia, no cantinho de cá, nós temos o sol, o nascente, né? O sol nascente. Então, aí, quando você finca a vareta, a sombra vai estar muito grande. Mas vamos observar o que ele falou ao meio-dia, olha aqui. Ao meio-dia, é como se o sol estivesse exatamente no centro, né, do céu. E aí não tem sombra nenhuma, é sol para todo lado. E já ao final do dia, o sol está mais ao lado poente. Eu coloquei aqui ao lado uma rosa dos ventos. Como eu estava dizendo, aqui ao lado nós temos uma rosa dos ventos. E ela nos ajuda a nos orientar no lado leste e o lado oeste. O sol, no início do dia, nasce no nascente. E ao final do dia, ele se põe, né, no oeste, é o sol poente. Vamos observar. Uma curiosidade, você sabia? O nosso astro-rei, o Sol, nasce de um lado do horizonte e se põe do lado oposto. E assim se estabelecem os pontos cardeais. Então agora, vocês vão fazer essa atividade aí, olha. Número 1. A partir da leitura do texto e da imagem acima, marque com um X nas opções corretas. Vocês vão ler quais dessas opções estão corretas. Se ele deu uma dica aqui, nas opções corretas, tem mais de uma correta. E vão marcar o X naquilo que é verdade sobre o que nós aprendemos nessa aulinha de hoje. Ao final da página, vem marcando a habilidade que nós estamos trabalhando. Olha aí. A habilidade dessa página é identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições do Sol e da sombra de uma vara, o gnomon. Vamos ao final, na outra página tem mais uma atividade. Nós vamos começar com uma nova leitura desse texto, olha lá. Gnomon, relógio do Sol, na verdade funciona como uma vareta e a sombra do Sol. Assim, como nós vimos as posições do Sol na página anterior, a vareta ou a haste deve ser colocada verticalmente no solo, onde se mede a sombra projetada por ele, devido à luz vinda do Sol. Quando o Sol nasce, a sombra do gnomon é grande e aponta para o lado oposto à posição do Sol. Ao meio-dia, quando o Sol atinge a sua máxima altura no céu, a sombra do gnomon é muito pequena e assim conseguimos estipular que horas são
no momento em que estamos analisando esse instrumento. Abaixo, temos 2 exemplos de gnomo. Olha lá. Aqui marca a sombra da tarde, a sombra da manhã. E esse aqui é um outro exemplo do relógio do sol, que nós chamamos de gnomo. Você sabia? As letras N, S, L e O, presentes também no relógio acima, significam norte, sul, leste e oeste, respectivamente, e são os 4 rumos principais para indicar direção relacionados com a posição do Sol. Nós chamamos de pontos cardeais. Vamos testar seu conhecimento até aqui. Número 1. Observe a imagem abaixo e complete as frases com as palavras do quadro. Árvores, sol, paisagem, sombras, posição e modificam. A luz do sol ilumina a parararã. Atrás das parararã, formam-se parararãs. Conforme a Terra se movimenta, o parararã muda de parararã. No céu, a posição e o formato da sombra também se parararã. Quais dessas palavras vão encaixar melhor aí nessas lacunas? Pausem esse vídeo, peguem o material de vocês para responderem. No próximo vídeo, eu voltarei para a gente tirar as dúvidas e ver se vocês acertaram direitinho o exercício. E aqui nós temos um experimentando. Agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre os pontos cardeais, sobre o relógio do sol, sobre o sol nascente, o sol poente, vamos fazer uma experiência. Agora que você já sabe como funciona o Gnomon, que tal criar o seu próprio relógio do sol? Você irá precisar de uma vareta ou haste, um local para fixar a vareta e luz solar. Depois de encaixar a vareta no solo, observe a sombra da vareta quando ela for iluminada pelo sol. Faça essa observação por pelo menos 3 vezes ao dia, em horários diferentes, durante uns 5 dias da semana. Anote no seu caderno ou em uma folha avulsa os horários aproximados que você identificou o gnomo e depois olhe em um relógio o horário exato e faça a comparação. Será que ficarão próximas? Será que você vai estimar bem esse horário? Não se esqueça das posições aparentes do Sol. Elas são fundamentais nesse processo. E aí a habilidade dessa página também é identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições do Sol e da sombra de uma vara, o gnomo. É isso aí. A aula de hoje foi curtinha, agora você pausa esse vídeo, reveja, leia novamente o seu material, faça suas questões que na próxima aula eu volto com a correção para você verificar se acertou tudinho. Tchau!